Vamos para mais uma aula do nosso curso sobre como escrever um TCC em 21 dias. E olha, se você cumprir o nosso cronograma de atividades, você provavelmente já vai ter aí o seu TCC concluído na parte escrita. Só que boa parte das instituições, principalmente em nível de graduação, exige a defesa do seu TCC perante uma banca. Isso também se encontra em nível de mestrado e em nível de doutorado. Na graduação, a banca normalmente é composta por 3 professores, no mestrado também por 3 professores, no doutorado chega a 5 professores o número de integrantes de uma banca. Pós-graduação, dependendo da pós, tem ou não a necessidade de você defender perante uma banca, tá? E quando a gente fala sobre isso, você precisa entender um pouquinho como é que você faz, então, para defender esse trabalho de uma forma correta, de uma forma a gerar, né, uma empatia dos seus examinadores, de uma forma que eles gostem da sua apresentação. Eu já assisti inúmeras apresentações de TCC e é incrível como quase sempre o candidato fica muito nervoso. A gente vê que os alunos, né, ficam tremendo, não conseguem fazer uma ordem lógica de raciocínio e tem grandes dificuldades de apresentar o TCC. Existe um motivo muito claro para isso acontecer. O motivo ele é simples. Ora, você, enquanto aluno, normalmente não é ensinado sobre oratória. Então você não sabe falar em público com as técnicas apropriadas normalmente. No máximo você tem a experiência do que você já fez ao longo aí da sua trajetória de vida. Mas não é comum que nós tenhamos experiências em ficar na frente de uma banca de professores extremamente qualificados. Então, a tendência é que nós fiquemos um pouco nervosos. Já que você não tem essa base de oratória, nessa aula eu vou trazer algumas dicas para você. É claro que não é uma aula inteira de oratória, eu tenho um treinamento específico para isso, né? Eu tenho um treinamento chamado Power Speech, que é um treinamento presencial, e tem um curso online de oratória também, que aprofunda um pouco mais sobre a arte de falar em público, sobre como fazer apresentações e assim por diante. Mas aqui nessa aula eu vou trazer o que você precisa saber para você conseguir defender o seu trabalho perante uma banca. Ou seja, o mínimo que você precisa para conseguir defender bem e tirar um 10, uma nota 10. Antes de eu falar sobre o passo a passo da sua apresentação, ou seja, sobre cada coisa que você tem que falar, existe um ritual na defesa de um TCC perante uma banca? Primeiro, algumas dicas aqui importantes que se relacionam com uma boa apresentação. Primeira coisa, saiba do que você está falando. É importantíssimo, gente, que você conheça o seu TCC. É claro que você não vai lembrar de cada palavra que foi digitada, é claro que você não vai lembrar, né, de cada detalhe, mas conheça o máximo que você puder sobre o seu conteúdo, sobre aquilo que você escreveu. Por isso é muito importante, na reta final, próxima apresentação, fazer uma leitura integral. E mais, ao longo da sua apresentação, tenha uma via do TCC do seu lado, para que quando a banca for efetuar perguntas a você, você possa consultar e olhar aquilo ali, para ver se realmente foi dito, se não foi, né, com o que está sendo questionado e tudo mais. Então, primeira coisa, saiba do que você está falando. Então, estude, estruture e não improvise. Eu sempre digo, gente, improviso é para amador. Se você parar para pensar um pouquinho, você gostaria de ter um médico que vai fazer uma cirurgia em você improvisando? Claro que não, você gostaria de um médico técnico, com embasamento científico, né? Da mesma forma se exige de um graduando, né? Da mesma forma se exige de uma pessoa que está terminando um curso. A ideia é que essa pessoa, ela não improvise. Então, nem mesmo na apresentação, nem mesmo na oratória, ela deve improvisar. Ela deve ter um roteiro. Agora, a gente vai ver já já que não é para ler esse roteiro, não é para você pegar um texto e ler. Um roteiro é diferente de script. Já já eu vou explicar isso para você. Então, entra no segundo ponto, que é planeje e prepare. É imprescindível você planejar e preparar tudo. Verifique qual a sala onde vai haver a apresentação, verifique quais são os membros da banca, se possível até o que eles normalmente estudam, verifique se há a possibilidade de utilizar slides ou não, se haverá microfone ou não, verifique se há espaço para um público ou não, verifique o seu ambiente como um todo para ver quais recursos você precisará utilizar. Ah, Marcílio, eu não quero usar nenhum recurso. Tudo bem, mas observe a sala, observe o que vai estar acontecendo no dia para evitar qualquer tipo de imprevisto. Eu já vi muito aluno assim, marcou em determinado horário, na determinada sala para fazer a apresentação, e quando chegou na hora estava tendo, né, uma festa, por exemplo, dentro da instituição. E aquilo atrapalhou, o cara ficou ainda mais nervoso, não conseguiu apresentar bem. Então se prepare, veja, reserve uma sala com antecedência, avise a coordenação,
né, preparar e planejar. E por fim, treine, tá, gente? O treino leva à perfeição. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é assim: treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica e mais perto da sua aprovação. Então, treino duro, jogo fácil. Tem que treinar, velho. Então, assim, tenta apresentar para pessoas que nunca ouviram o seu tema, isso é legal. Pessoas que nem sabem do que você está falando, apresentar. Porque se elas não estão entendendo, é porque você não está sendo muito didático. Então, é legal ser didático, explicar como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre aquele assunto, né? Treina com amigos, com colegas, com parentes, enfim, mas com pessoas que possam também te gerar uma positividade, né? Que não que vá te colocar para baixo. Tudo bem. Mas aqui eu separei como é que funciona a estrutura de uma apresentação. Basicamente existe, como eu falei para vocês, um ritual em que há um começo, um meio e um fim na defesa de um TCC. Como é que funciona esse ritual normalmente? Nós temos sempre o aluno que vai defender o TCC e a banca, composta por 3 professores. Nessa banca existe o presidente. O presidente da banca, ele é responsável por conduzir os trabalhos, por colher as notas, por conceder a palavra. Então você precisa ficar atento ao presidente. Normalmente, em graduação pelo menos, o presidente é o seu orientador. Então você olha para o seu orientador e presta atenção no que ele está falando. Eu já vi muita gente assim, olha, vai começar um TCC agora, uma defesa de TCC, e aí o aluno já começa, né? Bom dia, pessoal, vou apresentar. Calma, você não começa a apresentação do seu TCC. Quem começa a apresentação do seu TCC é o presidente da banca, normalmente o seu orientador. Ele vai agradecer a presença de todos os que estão ali, vai agradecer a presença dos convidados, dos membros da banca, vai agradecer pela oportunidade de estar ali, vai dizer quanto tempo você tem disponível para falar, isso varia de acordo com cada instituição, mas a média é entre 10 a 15 minutos, e vai te conceder a palavra. E aí você vai falar durante 10 a 15 minutos, você vai defender, você vai ficar falando, vai fazer a sua apresentação. Concluída a sua apresentação, volta a palavra para o presidente, que é o seu orientador, que vai passar para o outro examinador fazer os questionamentos, as perguntas. E depois desse outro professor fazer os questionamentos, se houver um terceiro, porque algumas instituições fazem apenas com 2, pega-se a palavra, a pergunta também desse terceiro examinador fazendo um debate. Ele pergunta, você responde, ele pergunta, ele responde. Tudo bem, mas atenção. No momento em que o presidente da banca abrir a palavra para você fazer a sua apresentação, existe uma estrutura. O que você deve fazer na sua estrutura de fala dos seus 10 a 15 minutos de apresentação do TCC? Primeiro, aguarde lhe concederem a palavra. Segundo, comece agradecendo e elogiando. É muito importante isso, principalmente para gerar empatia, para gerar aquilo que a gente chama de rapport, uma palavra francesa que basicamente aí, né, se traduz mais aproximadamente para conexão. Então, para você estabelecer uma conexão com o seu orientador, comece agradecendo e elogiando. Então, você vai começar a sua apresentação dizendo: gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade de defender o meu TCC perante de uma banca tão qualificada, diante de membros que têm uma produção acadêmica, né, muito louvável. Inclusive, tive a oportunidade de ler alguns dos artigos e livros dos membros da banca e a minha felicidade é muito grande de estar aqui hoje, podendo fazer essa defesa, inclusive com os demais convidados que estão presenciando. Fez esse agradecimento e esse elogio, você começa a sua apresentação. Em seguida, apresente o problema pesquisado, que a gente já viu, né, como é que se delimita um problema. Então, apresente o problema e aí, apresentando esse problema, você pode colocar aí o problema em si, a pergunta, justificativas relacionadas ao problema, qual foi o objetivo da sua pesquisa, qual foi a hipótese que você teve como início. Em seguida, apresenta o método que foi que você analisou e suas conclusões. E finaliza mais uma vez agradecendo e elogiando. Mas, Marcílio, eu já agradeci e elogiei no começo. Finalizo também? Sim. Dentro da persuasão, né, isso gera um gatilho mental de reciprocidade. Né? Na medida em que eu elogio alguém, a pessoa ela sente uma necessidade de me retribuir de alguma forma. Claro que não vai te retribuir do mesmo jeito, com o mesmo elogio, mas vai te retribuir de alguma forma, por exemplo, não sendo tão rude. Então, alunos, por exemplo, que defendem um TCC de forma muito autoritária, achando que sabe tudo, os examinadores são rudes. Então, você precisa ter um jeito de tratá-los. Comece elogiando, agradecendo, traga, né, o problema, justificativa, objetivo, método, conclusão e finalize mais uma vez
né, agradecendo e elogiando. Mas, Marcílio, que tipo de roupa eu devo utilizar na minha apresentação? Isso varia muito, tá, gente? É muito importante que primeiro você pergunte ao seu examinador que tipo de roupa ele acha que você deveria utilizar e ele vai te dar uma orientação. Mas se ele nada disser, utilize roupas formais. A defesa de um TCC é um ato formal, então utilize roupa formal, tá? O mais formal possível. Marcílio, devo utilizar slides? Olha, quando você utiliza uma roupa formal, você utiliza slides, o que você está mostrando para a sua banca? Que você teve o esmero, que você teve o carinho, o cuidado de preparar a sua apresentação. Por mais que ela não esteja muito boa, só o fato de você ter se arrumado bem e ter utilizado bons slides, não é um slide de qualquer jeito, mas bons slides, isso faz com que a banca, pelo menos, leve isso em consideração na hora de dar a sua nota. Então é legal, mas não é aquele slide onde tem todo o conteúdo e você fica lendo, mas um slide, por exemplo, com o título, né, com a pergunta-problema, enfim, com as conclusões básicas. É legal que tenha para você mostrar à sua banca que você tratou aquele assunto com carinho e que você está considerando aquele ato realmente como muito importante. Então, use slides, se possível, sim, mas se possível e se adequado. Inclusive, veja se há possibilidade. Em algumas instituições não tem o slide lá disponível, né? Então não tem como utilizar. Esteja preparado também para o slide não funcionar, tá? Marcílio, posso ler minha apresentação? Resposta clara, curta e objetiva. Não pode. Não leia a sua apresentação. Mas tem um roteiro, tá? Tem um roteiro, tipo início, meio e fim, os tópicos que você pretende falar. Mas não pode ser uma leitura. A leitura é muito mal valorizada. Membros de banca normalmente não gostam. E a tendência é que se o candidato, se o examinando, ele lê tudo, a banca vai fazer um monte de pergunta para ver se ele sabe sobre aquilo que ele está lendo, tá? Então não leia. Depois, como faço para gerir bem o meu tempo? Primeira coisa, identifique quanto tempo você vai ter para falar. Saiba disso. Então, se você tem 10 minutos, é legal que você se programe para falar em 7. Tá? Se programe para falar em menos tempo. Por quê? Se você se programa para 10 minutos e o seu tempo é 10, é natural que existam ali alguns entraves que façam você ultrapassar esse tempo. Então, é legal programar menos para dar tudo certo. Tipo, era 10 minutos, programa para 7. Se era 15, programa tá para 12, por exemplo. Tá? Programa com menos tempo. Na hora do seu treino, veja, cronometre, para ver se você está conseguindo cumprir. O que fazer quando receber críticas duras? Maravilha. Essa é uma das melhores perguntas. Imagine, né? O presidente te deu a palavra, você apresentou, e depois de apresentar, agora os examinadores vão fazer perguntas a você. E em uma das perguntas vem uma crítica muito dura falando mal do seu trabalho. O que fazer? Bem, primeira coisa, por mais que a crítica seja dura, por mais que ela seja terrível, agradeça e elogie. Então, primeiro ponto, leve em consideração que sua banca sabe mais do que você. Então, agradeça e elogie. Então, você vai dizer, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela pergunta. Foi uma pergunta muito pertinente, muito relacionada, né, com esse momento. Então, eu quero agradecer. Né, claro, tem tudo a ver com a genialidade dos membros da banca. Então, acredito que vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Elogia e agradece. E aí, dê a sua resposta. Na hora de dar a sua resposta, não utilize mais, tá? Ah, obrigado pela pergunta, mais. Não utilize mais. Você agradece e leve em consideração aquilo que ele falou. Então, gostei muito da fala de Vossa Excelência, gostei muito do que você falou, né? E, inclusive, vou levar em consideração essas pontuações, caso queira publicar. Vou levar em consideração essas falas, caso eu queira desenvolver um projeto de mestrado. Então você vai dizer para ele que você vai levar em consideração aquilo que ele está falando, e ele vai gostar disso, tá? Durante a defesa da minha dissertação de mestrado, foi muito interessante, porque eu tive um grande professor de renome nacional participando da banca, e ele me passou 50 minutos perguntando. 50 minutos. Mestrado é um nível um pouco diferente, né? Foram 50 minutos de pergunta, e ele só se satisfez na hora que eu agradeci e que eu disse que eu iria incluir as considerações dele quando eu fosse publicar minha dissertação em formato de livro. Ele parou de perguntar na hora. Então, sempre faça isso. Elogie, tá? E diga que vai considerar as falas dentro do seu trabalho. Marcílio, posso levar presentes para os membros da banca? Hoje em dia está muito na moda fazer isso, né? Os orientandos levam presentes para entregar ao final. Leva chocolatezinho, leva água. Bem, eu não sou muito favorável a presente como forma de, sei lá,
de ficar ali bajulando o examinador. Mas é muito importante que você sempre disponibilize alguma coisa para comer e água para o seu examinador, para que ele não tenha que sair para poder comer alguma coisa ou ir no banheiro. Então é legal água sim e alguma comida sempre ali. Então prepare 3 garrafinhas de água, um chocolatezinho para cada um e deixe ali disponível. O presente que vem depois, eu particularmente não gosto muito, mas é possível também que você dê, né, diante desse cenário aí, desse momento tão importante para você. Ao final, provavelmente o seu examinador convidará você para sair da sala enquanto eles deliberam sobre a sua nota e depois chamarão de volta para poder dizer quanto você tirou. E eu tenho certeza que seguindo todas as dicas que eu estou dando, será um 10, né? A nota máxima, beleza? Show de bola! Essas são algumas dicas, tá, gente, sobre a apresentação de trabalho perante uma banca. Caso queira aprofundar, faça o nosso curso online de oratória ou o nosso curso presencial, nosso treinamento presencial PWS, o Power Speech, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!